Vamos analisar agora o código-fonte da tela períodos aquisitivos. Bom, então aqui no pacote folha de pagamento cliente, eu tenho aqui a classe folha período aquisitivo grid, tá? Onde aqui nós temos uma grid, tá? Onde o usuário visualiza os dados dos períodos aquisitivos. Essa grid está aqui vinculada ao VO férias período aquisitivo VO, ok? Aqui no banco de dados, então nós temos aqui a tabela aqui está, férias período aquisitivo, ok? Onde nós precisamos aí vincular um colaborador a esse período aquisitivo, então um cadastramento será feito por colaborador, tá? Um período aquisitivo por colaborador. Então aí na nossa tela de detalhe nós teremos um lookup, ok? Bom, aqui na tela de grid foi seguido o mesmo padrão das outras telas de grid que nós vimos anteriormente, tá? Então aqui no construtor eu recebo o controller dessa grid, onde o controller dessa grid está no mesmo pacote da tela, né? E o controller dessa tela de grid, aqui nós abrimos a classe errada, tá? O férias período aquisitivo grid controller, tá? Aqui está. Bom, então aqui foi seguido o mesmo padrão. O nome da action lá no servidor é o férias período aquisitivo grid action, tá? Então essa action é que vai ser responsável por receber as requisições lá no servidor, que aqui no caso está aqui no pacote folha de pagamento servidor, que é o férias período aquisitivo grid action, ok? Então aqui no método getRequestName nós temos a definição do nome desta action, e no método executeCommand, como padrão que nós viemos desenvolvendo durante esse treinamento, aqui nós temos a identificação de qual ação que será executada no momento, tá? Então aqui no controller, no lado do cliente, no método loadData, eu vou informar qual que é a ação que vai ser executada e realizar a requisição para o servidor, tá? Então lá no lado do servidor, identificou-se que é uma ação de load, buscou todas os registros, né, de férias de período aquisitivo que estão cadastrados lá no banco de dados e retornado esse resultado lá para a aplicação que realizou essa requisição. Aqui o método beforeInsertGrid será executado quando o usuário clicar no botão de Insert. Ele vai abrir então a tela de detalhe do período aquisitivo, né, de férias período aquisitivo. O método DoubleClick, da mesma forma, ele vai abrir a tela de detalhe para que o usuário consulte ou altere os dados, tá? Aqui no beforeInsertGrid, ele vai abrir a tela em modo de inserção para que o usuário insira um novo registro. O método deleteRecords, primeiramente nós definimos aqui a ação que o servidor irá executar no momento e os objetos que serão excluídos. Logo depois, realizamos a requisição para o servidor. Então aqui no lado do servidor foi identificado que a ação é uma ação de delete, tá? Busca-se os parâmetros, que no caso aqui os objetos a serem excluídos, e logo depois exclui esses períodos aquisitivos de férias lá do banco de dados, ok? E retornamos com o resultado lá para a aplicação cliente que realizou essa requisição, tá? Então esse aí é o código-fonte da tela de grid. Vamos abrir aqui agora o código-fonte da tela de detalhe, tá? Que é onde o usuário insere um novo período aquisitivo e também altera e consulta. Então aqui no lado do servidor nós temos a classe férias período aquisitivo detalhe action, tá? Que vai ser a classe que vai receber
as requisições lá da aplicação cliente. E aqui no lado cliente nós temos aqui a classe férias, período aquisitivo, detalhe. No caso, essa é a nossa tela de detalhe. E temos aqui também o controller dessa tela, tá? Da mesma forma que nós temos um form que também está vinculado ao VO férias, período aquisitivo VO. Nós temos aqui um lookup, tá? Para que o usuário selecione o colaborador, o qual este período aquisitivo de férias está vinculado, tá? Temos aqui também alguns combo box, tá? Vocês podem vir aqui na aba propriedades e verificar a qual domínio está vinculado cada combo box. No caso aqui, nós temos o domínio situação férias. Se vocês vierem aqui no banco de dados, que no caso a situação, nós podemos ter os seguintes dados, né? 0 em aberto, 1 gozado, 2 parcialmente gozado, 3 perda por afastamento, 4 perda por falta e 5 cancelado. Ok? Então essas são as situações possíveis que podem ser, que irão aparecer aqui no combo box situação. Ok? Da mesma forma você pode verificar quais são os dados que podem aparecer em cada combo box que nós temos aqui. Lembrando também que a definição desse domínio ela foi feita lá na classe menu, lá do pacote padrão cliente. Bom, então aqui no código-fonte nós temos a configuração do lookup do colaborador, tá? É a mesma configuração que nós já fizemos aí em telas anteriores, onde nós precisamos utilizar o lookup do colaborador. O controller é um controller padrão também, onde nós definimos aqui o nome da action lá no servidor, que é o férias período aquisitivo detalhe action. Temos os métodos padrões load, insert, after insert data, update record e after edit data. Cada um realizando suas devidas requisições aqui para o lado do cliente, aliás, para o lado do servidor, que no caso é a classe férias período aquisitivo detalhe action, tá? Então aqui no lado do servidor, essa classe vai receber as requisições que são realizadas lá pela classe de controller, né? Pela classe lá do lado do cliente. Primeiramente vai identificar qual ação será executada. Se for o método load, vai carregar os dados do período aquisitivo de acordo com o ID do período aquisitivo. Nós temos aqui também o método insert, tá? Onde ele vai inserir os dados de um novo período aquisitivo. O método update vai alterar os dados de determinado período aquisitivo. E o método delete, como nós já vimos lá na tela de grid, ele é executado pela grid action, né, que é o férias período aquisitivo grid action. Ok? Bom, então esse foi o código-fonte desenvolvido para a tela de cadastramento dos períodos aquisitivos de férias.